O massacre que a gente tem assistido em Gaza continua e as notícias são cada dia mais terríveis. E o presidente Lula ontem fez um apelo. Tem um vídeo do presidente, porque é emocionado e um pouco traduz o que a gente sente, né? Vendo essas crianças soterradas, morrendo. Ontem, né, foi um campo de refugiados bombardeado. E ontem, no evento que sancionou, que instituiu um projeto de lei super importante, inclusive de autoria da Maria do Rosário, deputada federal do PT do Rio Grande do Sul, que esteve aqui na época da aprovação desse projeto, que instituiu uma pensão para os órfãos de mulheres vítimas do feminicídio, e que a mulher, além ela morre, deixa seus filhos, e quem vai cuidar desses filhos, porque o pai é o criminoso, é o assassino, e muitas vezes essas crianças, esses órfãos do feminicídio, eles vão ser criados por uma avó, por alguém, e é um projeto bem importante, porque infelizmente o Brasil vive aí uma epidemia de feminicídios, algo gravíssimo que precisa ser combatido, debatido urgente, porque cada dia umas 2, 3 notícias de feminicídio no país. E nesse evento que sancionou esse projeto de lei, né, essa lei agora, que instituiu essa pensão, o presidente Lula fez um apelo emocionado, pedindo um cessar-fogo na faixa de Gaza, em meio a esses ataques intensos e promovidos pelas forças militares de Israel contra civis palestinos, principalmente crianças. Solta o vídeo, Guilherme. Fez uma guerra em que a maioria dos mortos é criança e ninguém tem responsabilidade. A gente não consegue fazer uma carta da ONU convencendo as pessoas que estão ganhando de que não é possível. E parem! Pelo amor de Deus, parem! Lá na faixa de Gaza, 3.000 crianças sucumbirem numa guerra em que elas não promoveram, que elas não pediram, que elas não reivindicaram, que os irresponsáveis que fizeram a guerra estão chorando a morte dessas crianças. Tá aí, né? Só, né, diz-verdades aí. Pois é, e agora eu queria, principalmente a Zen e a Henrique, que estão cobrindo bastante, né, essa guerra na Fórum, né? Tem todos os dias, acesse revistaforum.com.br, matérias, análises, tudo sobre esse massacre. Como que vocês veem esse apelo do presidente Lula, Zenha? Nesse momento de ontem, eu fiquei chocada com as imagens, né? Um campo de refugiados, e assim, cada dia mais imagens chocantes. O campo de Jabalia, que é o maior da faixa de Gaza, de refugiados, foi atacado de novo hoje, Dri. Mais uma vez foi atacado. Com o argumento de Israel de que ali por baixo passam túneis do Hamas. A gente não sabe direito, né? Ontem se falou em 400 mortos e feridos, mas esses números que são do Ministério da Saúde de Gaza, eles são muito... Não dá para você cravar, porque tem muita gente que ficou embaixo dos escombros, né? Então não dá para se dizer com certeza. Hoje teve um outro ataque no mesmo campo, Jabalia, e teve um acontecimento importante dos últimos minutos, que é a Jordânia chamando o seu embaixador de volta. Então, o povo, Dri, Renato e Henrique, o povo fala assim, mas a Bolívia romper relações diplomáticas com Israel não significa nada, não tem importância. Tem sim, gente. Porque a Bolívia, ao romper relações diplomáticas com Israel, e em seguida o Chile e a Colômbia chamarem os embaixadores de volta, coloca pressão nesses governos árabes que não valem nada. Os governos árabes estão loucos para negociar com Israel e deixar a causa palestina de lado. Então aí há uma pressão intensa, tanto que a Jordânia, que é o mais próximo de Israel, chamou de volta o seu embaixador hoje. Eles ficam sob pressão da rua, né? O povo árabe, vocês sabem, por conhecerem os países árabes,
O povo árabe é muito politizado. Você senta num café em Casablanca, em Bagdá, em Amman, com uma pessoa comum e ela vai falar sobre o Brasil. Eles são muito politizados, né? Eles não é que nem americano, que se olhar no mapa não vai saber onde fica o Brasil, a Ucrânia. Não, eles são muito politizados. A rua árabe é muito politizada. É uma civilização maravilhosa na árabe. E aí a pressão que a decisão da Bolívia joga em cima de Marrocos, Jordânia, é muito grande. É muito grande. Então, assim, faz efeito, sim. A decisão da Bolívia foi muito importante no ponto de vista internacional, para ver se acaba esse real cessar guerra nesse massacre. O que você acha, Henrique? O Azenha, Henrique, queria colocar uma questão. Primeiro é para o Azenha, que estava falando, depois o Henrique já fala no todo. Mas é se o Brasil deveria liderar, Azenha, o movimento da América Latina, da América do Sul, pelo menos, de romper relações com Israel, ou se você acha que isso tiraria a condição de negociador do Brasil. Eu acho que não, sabe por quê? Justamente por isso, porque assim, o Brasil sempre teve um papel muito específico. Eu acho que chamar o embaixador de volta, talvez, mas o papel do Brasil sempre foi muito específico nas crises de Israel com os países árabes, que é uma posição de mediador. Então, se você toma uma medida extrema, como fez a Bolívia, de romper relações diplomáticas, é a segunda vez que a Bolívia faz isso, né? Em 2009 também fez. Acho que 2009, mas é a segunda vez que a Bolívia rompe relações diplomáticas com Israel. Se o Brasil fizer isso, ele sai do campo da mediação. Ele não pode mais se apresentar como mediador. E isso vai de encontro à posição histórica do Itamaraty, que é de se apresentar, olha, vem cá, nós temos condições, a gente não tem arma, não é beligerante, nós temos... Então, eu acho que não. Acho que o Brasil não deveria romper relações diplomáticas com o embaixador, com o Israel, deveria, no máximo, chamar de volta o seu embaixador, numa situação que está acontecendo, né? Começou com Bolívia, Chile, hoje Jordânia, que é o primeiro país árabe a fazer isso, e a Jordânia é assim com Israel, né? A Jordânia treinou as forças de segurança da autoridade palestina, que hoje sentam o cacetete nos palestinos lá na Cisjordânia. Jordânia que treinou. Então, assim, acho isso. E acho que a guerra, a gente não entrou nesse detalhe, mas o Henrique pode falar agora, a guerra já assumiu um caráter regional. Com a entrada dos Houthi, né? Se vocês olharem lá no site da Fórum, por isso que eu queria elogiar muito o Henrique e a Fórum. A Fórum está fazendo uma cobertura excelente. Um texto que eu escrevi sobre os Houthi foi acionado, teve milhares de acessos, eu estava olhando lá, o que é incomum para um texto internacional. Acho que 1.500, 1.600 leituras, não sei. Agora perdi a conta, mas vi que foi muito. Porque as pessoas têm pouca informação no Brasil e a Fórum está trazendo, né? Se vocês acessarem e acompanharem vocês vão saber do lado de Israel, né, Henrique? Do lado da Jordânia, vão saber de tudo, de todos os lados. A gente não está fazendo uma cobertura pró-Israel nem pró-Hamas, estamos contando as histórias a Fórum. Então, a guerra já se tornou uma guerra regional. Sexta-feira, o Nasrallah, o líder do Hezbollah, vai fazer um discurso. Está sendo muito esperado o discurso da próxima sexta-feira do Hezbollah. Muitos grupos islâmicos do Iraque estão anunciando que vão expulsar militarmente as forças dos Estados Unidos. Os Houthi do Iêmen entraram na guerra disparando uma sequência de foguetes. Então, a guerra está se regionalizando, né? E se Israel mantiver essa ofensiva com bombardeios diários por mais alguns dias ou semanas, eu não tenho nenhuma dúvida de que a gente está aí num risco de terceira guerra mundial. Quer dizer, estou exagerando um pouco, mas assim, a gente não sabe guerra para onde vai, né? Ela começa de um jeito e quando você vai ver, ela está transformada. Então, como eu havia dito há alguns dias,
quando a Rua Árabe se enfia na guerra, fica tudo muito impossível de prever o que vai acontecer, porque os governos árabes são extremamente sensíveis, eles têm medo de ser derrubados, né, na rua. Então, eles são muito sensíveis. Então, você vê movimentos muito preocupantes como esse da Jordânia, pressão sobre Israel, surpreendente, e você vê a possibilidade do Hezbollah entrar na guerra de fato, né? Por enquanto, o Irã está mexendo os pauzinhos na região para criar várias frentes. Então, assim, eu não sei aonde isso vai acabar. Respondendo a pergunta que o Rovai fez em relação à posição que o Brasil deveria tomar, existe uma diferença enorme, né? A gente sabe, na vida, em tudo, entre aquilo que é o ideal e aquilo que é possível. Não me parece que o Brasil, em relação à postura que toma no que se refere ao conflito entre os palestinos e o Estado judeu de Israel, historicamente, não me parece que caberia ao Brasil, nesse momento, uma ruptura total de relações diplomáticas com Tel Aviv. Não é isso que deve ocorrer, porque o Brasil, desde sempre, desde que essa questão se instalou, o Brasil tem uma posição de não beligerância e é um país que se coloca ali como mediador desse conflito. Isso vem de muito tempo, e inclusive atravessou períodos aí conturbados da história brasileira, como foi o período da ditadura militar brasileira. O Brasil, desde sempre, tem essa posição em relação ao conflito entre palestinos e israelenses. Então, isso não deve ocorrer por hora, e tampouco o Brasil deve pedir para si, evocar uma posição de líder latino-americano, né, dos países latino-americanos nessa questão. E parece que o Brasil tem, como disse o Azen, um papel específico nesse conflito, e que saiu um pouco aí da curva durante os 4 caóticos e desastrosos anos do governo do Jair Bolsonaro, que entrou aí numa posição de extrema-direita totalmente pró-Israel e pró-Likud, enfim, pró-reacionários, né, de Israel, pró-direita ultraconservadora, mas o Brasil agora retoma e volta para o eixo aí, e como mediador, não me parece que caberia ao governo brasileiro aí uma ruptura. Chamar o embaixador de volta, talvez como um sinal de alerta, mas isso ainda assim mina, né? A gente tem que lembrar que há 20 anos, um pouquinho menos de 20 anos, o Brasil teve um papel fundamental também nas negociações que levaram o Irã a abandonar o seu programa nuclear, na época do governo do presidente Mahmoud Ahmadinejad. Então, assim, o Brasil há muito tempo tem um papel importante de mediador desses interesses dos dois lados nos conflitos que ocorrem no Oriente Médio, e não me parece que abandonar aí as relações diplomáticas com Israel possa reforçar de alguma forma, pelo contrário, vai enfraquecer o Brasil e vai aí retirá-lo esse status, né, de país mediador.